Daqui a pouco o calor já começa a passar, irmãos, porque aí o corpo repousa e aí a gente já não começa a sentir tanto calor, amém? As crianças também que têm mais energia, que transformam mais energia em calor, já estão lá no geladinho. Então daqui a pouco você começa a sentir o refrigério aí, amém? Sentado mesmo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 32 ao 34. Hoje nós vamos dar uma passeada pela Bíblia. Amém? Amém. Você está aí? Amém. Glória a Deus. Lucas 22, do versículo 32 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negarás que me conheces. Amém? Até aqui. Irmãos, eu vou ler de novo só esse último para que você entenda, porque muitas vezes as pessoas entendem que o galo vai cantar 3 vezes. Não é isso. Pedro iria negar o Jesus 3 vezes antes do galo cantar, quer dizer, antes de amanhecer. Amém? Nós lemos esse texto aqui, essa parte que é após Jesus participar da última Páscoa e da última Santa Ceia junto com seus discípulos. E ali sentado à mesa, Jesus diz aos discípulos o que ia acontecer com ele. E Pedro, por um momento, dirige a palavra a Jesus, dizendo que não poderia acontecer aquilo, e Jesus repreende Satanás sobre a vida de Pedro, porque era algo que deveria acontecer, e Jesus já sabia disso, que era algo que deveria acontecer na sua vida, que Jesus iria morrer crucificado. E naquele momento ali, Pedro diz a Jesus que o ama. E Jesus diz a ele: Pedro, você vai me negar antes que amanheça. Antes que o galo cante, antes que amanheça, você irá me negar 3 vezes. E aí a gente vê nessa passagem que Pedro se justifica. Entenda, igreja? Jesus já sabia qual seria a atitude de Pedro. E Jesus diz isso a Pedro, nós acabamos de ler aqui. Mas Pedro diz ao Senhor que não, que ainda que fosse a morte, ainda que fosse a prisão, que Pedro jamais negaria Jesus. Quantos de nós passamos por essa situação? Onde Jesus nos diz algo, o Senhor fala algo ao nosso coração, muitas vezes utiliza-se de um profeta para falar algo a nós, ou mesmo a palavra, ou ele fala conosco e nós nos justificamos ao Senhor. Não, eu não vou fazer isso não, Senhor. Eu te amo tanto, Jesus, que ainda que você vá para a prisão, ainda que venha a morte, eu não vou te negar, eu estarei contigo. E nós olhamos essa passagem e falamos: nossa, Pedro fez isso e nós também fazemos. Muitas vezes o Senhor fala conosco algo e nós nos justificamos ao Senhor, dizendo: eu não vou fazer isso. Imagina, Senhor, eu estou contigo até o final, eu não vou te negar, eu estou contigo até o final. Nós falamos isso para o Senhor muitas vezes, e o Senhor olha para nós e diz: você vai me negar. Na primeira tempestade eu te conheço, na primeira luta, na primeira provação. E Pedro se justifica. E nós temos esse hábito de nos justificar ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações e Ele sabe de todas as coisas. E eu já disse isso aqui várias vezes. Isso me assusta e isso me confronta. Se não te confronta saber que Deus sabe de todas as coisas, alguma coisa está errada na sua vida. Porque muitas vezes nós justificamos os nossos erros e as nossas atitudes dizendo: mas Deus sabe de todas as coisas. Pastora, eu não fui, pastora, eu não fiz, mas Deus sabe de todas as coisas. E isso me confronta.
Porque Deus sabe que você não fez muitas vezes por preguiça, você não fez muitas vezes por medo, você não fez muitas vezes porque não deu vontade. Mas o Senhor, Ele nos conhece. E aí nós vamos lá, continuando no livro de Lucas, no capítulo 22, do 54 ao 62, eu queria que você acompanhasse comigo, que diz assim: então prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo e, olhando fisicamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele, com Jesus. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza, também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda, quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Pedro negou a Jesus, mas ele se arrependeu. Mas aquilo que Jesus havia dito que ele faria, ainda que ele havia se justificado, ele fez. E aí a gente olha para esse texto e fala assim: como pôde Pedro, um homem que andou com Cristo, que foi o seu discípulo, o negou? Quantas vezes eu e você já não fizemos isso? A gente entende aqui na palavra que Pedro negou a Jesus por medo da morte, porque ele sabia que poderiam matá-lo por ele ser um discípulo de Jesus, por ele ter sido reconhecido por aqueles homens e mulheres que ele era um discípulo de Jesus. E eu e você negamos Jesus por muito menos do que isso. Sabe quando nós negamos a Jesus? Quando você está na tua casa, quando você está no teu trabalho, quando você está na tua escola e você não demonstra Jesus na sua vida. Quando acontece de ter uma atitude que, em vez de você ter uma atitude de servo de Cristo, você tem uma atitude totalmente contrária. Você está negando ao Deus que você serve. Vou te dar um exemplo. Essa semana, acho que eu compartilhei isso com meu esposo. Essa semana eu entrei numa sala para dar um recado aos alunos e era uma aula de biologia. E aí os alunos fizeram uma pergunta para a professora. E a professora falou assim: pergunta para a diretora Carol. E aí eles vieram me perguntar: você pode responder uma pergunta? Eu falei: lógico, posso. E eles me perguntaram assim: quem veio primeiro, o mundo ou o universo? Aí eu rapidamente respondi: a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E aí eles falaram para mim: não, dona Carol, nós estamos perguntando biologicamente, fisicamente. E eu afirmei de novo: a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Mas dona Carol, nós estamos falando não tem o Big Bang? Aí eu falei: não, eu não acredito nisso. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Aí o outro menino ainda tentou insistir. Aí a aluna respondeu assim: não adianta, a dona Carol acredita no que a Bíblia diz. Eu não neguei a Jesus. Mas nós muitas vezes, quando somos confrontados, a gente nega a Jesus. Porque eu poderia ter respondido assim: não, biologicamente, fisicamente é assim que acontece. Não, eu creio no que a palavra de Deus diz. E eu não vou negar ao meu Cristo pelaquilo que os outros pensam, pelaquilo que os outros acreditam, porque eu creio que é o que a palavra diz. Só que nós negamos a Jesus diariamente. Em pequenas coisas nós negamos a Jesus.
E aí, quando nós negamos a Jesus, nós nos afastamos do propósito dele sobre as nossas vidas. Porque você crê que aqueles homens escolhidos por Deus havia um propósito sobre a vida deles? Amém? Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe disso. Aqueles homens, eles eram discípulos de Jesus, foram escolhidos a dedos para ser discípulos do Senhor. E assim que Jesus fosse à cruz, haveria um propósito deles permanecerem ali, levando a palavra do Senhor, fazendo o ide de Jesus. Havia um propósito sobre a vida de Pedro. Mas Pedro, por um instante, nega a Jesus, porque ele sente medo, ele se sente fraco. Ele acha que porque Jesus não estava ali mais fisicamente ao lado dele, ele não seria capaz. Mas a gente vê mais à frente que Jesus aparece pela segunda vez aos seus discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus, dizendo: você não está sozinho, eu fui com o meu Pai, mas eu deixei o Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito Santo de Deus é que está conosco todos os dias. Só que muitas vezes nós abrimos mão do propósito, do chamado, porque o medo nos paralisa. E aí a gente faz que nem Pedro, que seguindo a palavra aqui adiante, nós vamos ver que Pedro volta a pescar. Quando Jesus sobe, Pedro volta a pescar. Por quê? Porque a zona de conforto é melhor, é mais fácil do que passar pelas tempestades, pelas dificuldades. Pedro volta para a zona de conforto. Por quê? Porque ele sabia pescar. E ele sabia que pescando traria sustento para ele. Mas não era esse o propósito de Deus sobre a vida dele. E muitas vezes o Senhor nos chama, porque eu creio que cada um que aqui está tem um propósito de Deus sobre a sua vida. E o Senhor nos chama. E aí, pelo medo, a gente paralisa, para de fazer aquilo para qual o Senhor nos tem preparado, qual o Senhor nos chamou, porque nós preferimos continuar sentado numa cadeira, a nossa zona de conforto. Porque aqui eu não sou provado, aqui eu não preciso orar, eu não preciso ler a palavra, eu não preciso buscar tanto a Deus. É a minha zona de conforto. E foi isso que Pedro fez. Só que Pedro, por um instante, esqueceu que havia um processo de Deus sobre a vida dele. Há um processo de Deus sobre a minha e a sua vida. Não é porque Deus te chamou hoje que as coisas vão acontecer rapidamente na sua vida. Para que o propósito de Deus se cumpra sobre a minha e a sua vida, haverá um processo. E esse processo vai doer, porque o Senhor, Ele tem que moldar o nosso caráter, Ele tem que moldar a nossa vida. E quando Ele faz isso, não é na zona de conforto, porque a tempestade vai vir para todos nós. Mas precisamos passar por este processo. Irmãos, eu tenho certeza que para você chegar aqui hoje, deve ter sido uma luta. Se foi fácil, desconfie que alguma coisa está errada. Se for uma luta, alguma coisa Deus quer te revelar. Porque não há uma vida com Cristo que seja feita de conforto o tempo todo. Eu não estou dizendo que não haverá momentos de refrigério de Cristo sobre a minha e a sua vida. Haverá sim, porque o nosso Deus é um Deus Pai que cuida de mim e de você. Mas haverá sim os momentos de tempestade. E é na tempestade, é no deserto que a gente cresce, que há o processo de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu te pergunto, será que você tem olhado para trás? Deus falou contigo, Deus disse que há um propósito dele sobre a sua vida. E aí na hora que você se sente ali com medo, você volta para trás para a vida que você tinha antes. Porque você adentrou essa porta, aceitou Jesus, desceu as águas, o Senhor começa a falar, começa a trabalhar na sua vida, e de repente aparece uma tempestade. E aí por um momento Jesus fica em silêncio. E aí você começa a sentir medo. E aí, em vez de você ir com medo mesmo, com a certeza que ainda que o Senhor esteja em silêncio, Ele está contigo,
você prefere voltar para trás e deixar tudo aquilo que Ele já fez até agora, porque lá atrás, lá no mundo, alguns momentos eram mais confortáveis. Porque quando Deus confronta a nossa vida, dói, porque nós não queremos mudar, nós não queremos ser transformados, porque transformação dói. Transformação mexe no nosso caráter, no nosso eu, e nós precisamos dessa transformação, porque nós precisamos ser moldados em Cristo. Mas quando isso começa a acontecer, quando Deus permite essa situação, a gente, em vez de olhar para frente e falar: não, Deus, está doendo, mas eu estou contigo. Não, Deus, está difícil, mas eu estou contigo. Não, Deus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não, Deus, eu sei que o Senhor pode estar em silêncio, mas é no silêncio que o Senhor trabalha. Não, Deus, eu sei que as coisas vão acontecer, que não é no meu tempo, que é no teu tempo, mas eu estou aqui firme na tua presença. Aleluia. Mas muitas vezes nós não fazemos assim. Nós damos um passo para trás. Ah, se não é do meu jeito, eu não quero. Ah, mas se eu tiver que passar por isso, então é melhor eu voltar para o mundo. Ah, não, mas fiz um propósito, Deus não me atendeu no meu tempo, então não é isso que eu quero para a minha vida. Parece até que eu estou falando coisas que não acontecem. Às vezes a gente não põe em prática, mas a nossa cabeça pensa. Muitas vezes: o que eu estou fazendo na igreja? Por quê? Porque as coisas acontecem com fulano e não acontecem comigo? Por que fulano está sendo abençoado e eu não estou? Para de olhar para a vida do outro, porque tu não sabe qual é o processo de Deus na vida dele. Porque às vezes o processo que Deus tem comigo não é o mesmo que Deus tem com a Nicleide. Às vezes a luta que ela enfrenta, o processo de Deus na vida dela, se fosse comigo, talvez seria fácil, e o meu para ela também seria. Ou ao contrário, de repente o processo dela em mim eu não suportaria, e de repente o meu processo para ela não suportaria. Porque Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar, porque Deus, Ele nos conhece. Aleluia. Só que Ele nos prova. E enquanto não formos aprovados, nós vamos passar pelo processo, até que a gente seja aprovado. E aí eu tenho algo para te dizer: quando você for aprovado nesse processo, vai vir outro processo. Porque até que a gente vá reinar com Ele nos céus, a gente vai passar por processo atrás de processo. Glória a Deus. Porque o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. Ainda que você entenda que a palavra de Deus diz, que Jesus diz: venha do jeito que você está, não é para permanecer do jeito que você está. Você vai vir do jeito que você está, mas quando você adentra essa porta e reconhece Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, você entende que é Ele que vai trabalhar na sua vida. Então não dá para ser crente e viver em vida de conforto, em zona de conforto. Não dá. Não dá. Porque aí eu não passo pelo processo e as coisas não acontecem na minha vida. O que eu acho mais lindo em Jesus é que quando Ele tem um propósito nas nossas vidas, a gente pode até tentar sair do caminho, mas Ele volta para nos resgatar. A gente pode até dar o passo para trás, mas Ele vem com a cordinha, ó, volta aqui, volta aqui. Gente, Jesus é lindo, porque ainda que eu e você sejamos tão falhos, Ele é tão misericordioso. Amém. Porque Ele nos dá uma nova chance a cada dia. E quando Ele tem um propósito nas nossas vidas, Ele vai nos resgatar. Assim Ele fez com Pedro. Pedro esteve com Jesus, era um dos discípulos. Jesus disse a Pedro que ele negaria Jesus. Pedro tentou se justificar: eu não, Jesus, imagina, não faria isso. Acontece de Pedro negar a Jesus por 3 vezes. Se não bastasse isso, Pedro volta a pescar, larga tudo, porque Jesus havia preparado os discípulos para fazer o ide de Jesus. Assim que Jesus fosse para os céus, os discípulos levariam a palavra dele. Mas Pedro, no momento de medo,
ele volta para a sua zona de conforto e vai pescar. E se você observar a palavra de Deus, o que eu ainda acho mais perigoso é que ele não vai sozinho, né, pastor? Ele volta para pescar e leva os seus irmãos com ele. Você já parou para pensar que uma decisão errada sua pode levar pessoas contigo para o erro? Uma decisão errada que você toma carrega outras pessoas contigo para o erro. Quando Pedro decide voltar a pescar, ele não vai sozinho, porque homens que de repente poderiam ter ele como exemplo, como um homem de Deus, como discípulo, que estavam seguindo a Jesus junto com Pedro, vão pescar e falam: se ele voltou, eu vou voltar também. A gente precisa entender que a nossa vida, ela é influência para quem está à nossa volta. Uma atitude minha errada, uma escolha minha errada, pode influenciar a minha casa, a minha família, a minha geração. Por isso que nós devemos enfrentar o medo, porque se o Espírito Santo de Deus está conosco, porque temos medo de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Ah, pastora, mas eu sou tímida. Ah, pastora, mas eu não consigo. Deixa Deus trabalhar. Porque quando nós deixamos o Senhor trabalhar nas nossas vidas, Ele vai fazendo. O problema é que a gente fica batendo na tecla: eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. E aí a tua palavra também tem poder. E aí o Senhor não consegue penetrar na tua vida e transformar a tua vida, porque você fica o tempo todo dizendo: eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu não consigo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou capaz. E você acredita naquilo que você mesmo está dizendo. Precisamos ouvir a voz de Deus e muitas vezes calar a nossa voz, porque a nossa voz, o nosso eu, vai nos levar por caminhos que não é da vontade de Deus. Mas quando nós estamos atentos à voz de Deus, aquilo que o Senhor está falando, ainda que com medo, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se foi Ele que me chamou, é Ele quem me justifica. Se foi Ele quem me chamou, é Ele quem me fortalece. Se foi Ele quem me chamou, é Ele quem vai me auxiliar no caminho. Só que nós parece que esquecemos, ou é mais fácil acreditar ao contrário do que aquilo que a palavra nos diz. Quando Pedro está no barco pescando, Jesus aparece pela terceira vez aos seus discípulos depois de que ele havia ressuscitado. E Jesus vai de encontro a Pedro. E eu quero que você leia comigo o livro de João. O livro de João, seu capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz assim: assim, após tomar o de jejum, Jesus questionou Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo a Pedro: se tu me amas, volta para o propósito que eu coloquei na sua vida. Porque lá atrás você me negou por 3 vezes. Lá atrás você me negou e fugiu do teu propósito, voltando para a tua zona de conforto. E hoje eu te encontro novamente para te dizer: volta para o propósito, porque um dia eu coloquei esse propósito nas tuas mãos e eu não desisto de você.
Jesus voltou ao encontro de Pedro. Nosso Jesus, ele é tão lindo, irmãos, que mesmo a gente errando, mesmo a gente negando, mesmo a gente pisando na bola, mesmo a gente querendo olhar para trás, ele ainda vem e nos resgata. E ele diz: vem porque eu tenho algo para fazer na tua vida. Eu estou confiando a ti um rebanho. Eu estou confiando a ti que você vai apacentar as minhas ovelhas. Eu estou confiando a ti que você vai falar do meu evangelho. Ainda que você diga para mim: pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Ei, eu te digo algo. Um propósito você tem que ter certeza, que é de levar o evangelho a toda criatura. Ide. Esse é o propósito para todos nós. Isso não precisa de profecia para entender o propósito de Deus. Esse é o propósito para mim e para você, o principal. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. De que forma Deus vai falar contigo? Para uns Deus vai usar no louvor, para outros na ministração da palavra, para outros como líder de célula, para outros simplesmente no teu trabalho. Pessoas que vão te procurar porque enxergam em você Cristo. Nós dissemos isso ontem aqui aos jovens, né, pastor? Eu estava falando ontem para eles aqui. Às vezes não precisa ser, não é que nós seremos perfeitos, mas as pessoas vão enxergar em nós a Cristo, e quando elas mais precisarem, elas virão até nós. Quando nós nos identificamos com a palavra de Deus, quando nós vivemos o propósito dele, Deus vai trazer pessoas até nós, para que a gente venha falar dele, para contar o testemunho do que ele tem feito nas nossas vidas. Da onde o Senhor te tirou e para onde você está querendo voltar? Aleluia. Deus te chamou e você está andando para trás? A gente precisa começar a entender que precisamos passar pelo processo. Nós precisamos começar a entender. E aí eu pergunto para você: em qual momento da sua vida você está? Naquela que Jesus está te dizendo algo e você está se justificando o tempo todo? Não, Deus, eu não é assim, não, comigo não, imagina, eu te amo, eu estou no culto todo domingo, eu não, olha, eu estou lá todo domingo, eu participo das coisas. Não quer dizer que você está aqui na igreja todo domingo participando das coisas que você não nega Jesus. Porque a tua atitude aqui dentro é uma e lá fora. Aqui dentro você pode dizer que você é servo de Deus, e lá fora? Como é que tem sido a tua vida lá fora? O que Deus tem te confrontado? Porque, irmãos, Deus fala. Deus fala. Ele não fala só com a pastora, com o pastor, com o líder, ele fala com você. Vai dizer para mim que você nunca passou por uma situação assim, que acontece alguma situação e aí a tua boca vem para falar algo e aí Deus fala assim: fecha a boca, fica quieta, não fala. Isso nunca aconteceu com você? Comigo já. Só que aí o eu fala mais forte, aí você fala: vou responder, e responde. E aí você fala palavrão, ou você responde com palavras que não convém ao cristão falar. Não estou dizendo que você tem que ser bobo, eu estou dizendo que você tem que usar de sabedoria e discernimento para tomar atitudes. Ouvir a voz de Deus. Você lembra uma ministração que o pastor falou: antes de tudo, ore. Nem toda briga teológica você tem que entrar. Se Deus mandou, faça. Se Deus não mandou, se cale. E não é porque você é menos ou mais porque está calado. Se Deus mandou, se cale, porque Ele vai te justificar. Aleluia. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, para que a gente possa passar pelo processo e ser aprovado. Só que o Senhor muitas vezes está falando conosco e nós estamos nos justificando. Não, Senhor, não é assim, não, eu fazer isso, não, eu não vou, não. Mas o nosso Deus, Ele nos conhece. Ele sabe qual vai ser a nossa atitude no dia mau. Cabe a nós buscar a segurança dEle.
Cabe a nós no dia mau não agir com o nosso eu, mas agir ouvindo a voz dele. Eu não sei, mas talvez se Pedro te dissesse para Jesus: não, Jesus, eu tenho medo, eu acho que eu vou te negar sim, porque na hora do medo, de eu ter medo da morte, eu vou te negar. Talvez não tivesse nem acontecido, porque talvez ele teria sido curado ali por Jesus, por essa atitude dele. Mas muitas vezes é mais fácil a gente justificar os nossos erros do que a gente reconhecê-lo. Porque quando eu reconheço o meu erro, eu me coloco diante de Deus e falo: Senhor, eu vou errar nisso. Senhor, eu preciso ser moldado nisso. E aí eu estou dando ao Senhor a oportunidade de vir sobre a minha vida e me trazer a cura sobre essa situação. Mas quando eu fico me justificando, eu estou dizendo para Deus: eu não, imagina, eu não. E aí eu não reconheço aonde eu preciso ser moldado. Eu não reconheço aonde Deus precisa trabalhar na minha vida. E aí eu acho que toda vez que o pastor e a pastora, os pastores estão ministrando, olha lá, é uma indireta para mim. Ô irmão, Jesus tem mais coisa para fazer os pastores do que ficar mandando direto para você. Se tu acha que é indireta, é porque é Deus falando contigo. Vai se consertar, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Ou você esquece que quando, se porventura nós fizermos isso enquanto pastores, dando indiretinha para você, tu acha que Deus não vai trabalhar aqui também? Tu acha que eu vou me sujeitar a deixar a mão de Deus pesar sobre a minha vida porque eu quero mandar indireta para você, irmão? Misericórdia. Então para de se justificar. Começa a ouvir a voz de Deus e mostra para Ele que você é de fato. Irmão, se tem uma oração que eu faço sempre para Deus, Senhor, eu sou preguiçosa, tira, apesar que eu melhorei bastante, glória a Deus, aleluia, tira a preguiça de mim. Eu oro isso para Deus e tenho visto Deus trabalhar na minha vida, porque eu tenho me posicionado, e todas as vezes que a preguiça vem, eu falo: não, eu vou fazer tal coisa, a preguiça não vai me dominar. Mas porque eu reconheço diante de Deus. Eu já orei: Senhor, se eu estou falhando como mãe, me ensina, me mostra. Se eu estou falhando como esposa, me ensina, me mostra. Se eu estou falhando como filha, me ensina, me mostra, para que eu possa melhorar. Quando a gente reconhece isso diante de Deus, a gente deixa Deus agir na nossa vida. Mas ao invés disso, muitas vezes a gente fala assim: mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Mas eu estou agindo assim porque o meu esposo também está agindo errado. Eu fico me justificando diante de Deus. Será que você está nessa fase da sua vida como crente, que fica se justificando? Ou tu está naquela fase que tu está negando a Cristo mesmo, em que as pessoas estão te confrontando lá fora e tu é aquele crente 007, né, pastor, que fala que ninguém sabe que tu é crente, agente secreto, que ninguém sabe que tu é crente porque tu tem medo de ser confrontado. Tu está negando Jesus nas suas atitudes? Quando o Senhor fala para você assim: fica quieta, mas tu vai lá e quer discutir, tu quer entrar numa briga, tu está negando Jesus, porque o teu eu está falando mais alto. Quando o meu eu sobrepõe a Jesus, eu estou negando a Ele, porque eu estou dizendo para Ele: fica quietinho aí, Deus, que agora sou eu que mando. E a nossa oração muitas vezes tem que ser: Senhor, que eu seja como um verme. É forte, irmãos, mas que eu seja como um verme, para que eu seja moldada por Ti. É fácil? Não é. É fácil negar o nosso eu? Não é. Mas precisamos negar o nosso eu todos os dias, para que o Senhor reine sobre as nossas vidas. Você está nessa fase que você está negando a Jesus? Ou você está numa fase pior ainda, que você desistiu de tudo e voltou para a sua velha vida? Desistiu de tudo, falou: Senhor, esse ministério não é para mim, esse chamado não é para mim, esse propósito não é para mim, eu acho que o Senhor não está falando comigo, eu acho que o Senhor está muito tempo em silêncio,
eu acho que não é isso, eu acho aquilo, então é o melhor eu voltar lá para trás. Lá pelo menos eu tenho o controle. Porque zona de conforto é isso, irmãos. Zona de conforto é onde eu tenho o controle. Isso é uma zona de conforto. Vou voltar para minha zona de conforto porque lá eu tenho o controle. Pedro, quando voltou a pescar, lá ele tinha o controle, porque ele era pescador, ele sabia como jogar a rede, onde jogar, onde o barco tinha que ir, onde tinha que vir, qual é o horário da pesca, qual é o horário que não tem peixe. Tudo ele sabia ali, porque é a zona de conforto dele, ele entende tudo. Mas quando eu estou vivendo o propósito de Deus, eu não vou entender muitas coisas, mas eu tenho que dizer: Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é quando a gente sai da zona de conforto, porque eu não tenho o controle, mas eu sei que o controle está nas mãos dele. Se ele me chamou, ele vai me capacitar. Se ele me chamou, ele vai me auxiliar. Se ele me chamou, ele vai me dar sabedoria e discernimento para conduzir o propósito que ele colocou nas minhas mãos. E quando eu falo de propósito, irmãos, eu não estou falando de ser pastor, de ser líder. Às vezes o Senhor te deu um propósito diferente, mas a gente olha às vezes só propósito de pastoreio, de liderança. Às vezes o teu propósito é dentro do teu lar. A transformação que Deus quer fazer através de você na sua casa. Só que para que Deus te use dentro da sua casa, Ele primeiro tem que trabalhar em você. Você tem que passar pelo processo. Para que haja transformação na minha casa, o processo começa em mim. E às vezes a gente vai se sentir sozinho, sim. Que achar que não tem amigo, que não tem ninguém. Mas acredite, é o processo. E quando a gente deixa Deus trabalhar, as coisas começam a acontecer. E quando você vê, as coisas já aconteceram. Só que é mais fácil a gente entregar tudo e voltar para trás. Eu te convido a pensar nessa noite. O que você largou? O que você deixou? Porque de repente você foi confrontado, ou porque de repente veio uma tempestade, veio um momento em que o inimigo tentou colocar uma depressão na minha vida, ou porque alguém dentro da minha casa se sobressaiu mais do que eu, e aí eu começo a achar que eu não valho nada, que eu não sou ninguém, e aí eu começo a achar: não, eu vou voltar lá para minha zona de conforto, deixa eu lá, porque lá eu sei, lá eu entendo. E lá não dói. Em que fase você está? Qual o momento que você está? Eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Você crê nisso? Amém? Ainda que você esteja fugindo dele, há um propósito. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero que você reconheça. Fala para Deus em que momento você está. Eu sei que o nosso Deus é um Deus que sonda os nossos corações. Ele nos conhece, Ele te conhece no íntimo. Ele sabe tudo sobre você. Mas Ele precisa ouvir de ti. Ele precisa que você reconheça aonde você está, o que você precisa melhorar, em que momento da vida que você está vivendo, para que Ele possa trabalhar na sua vida, para que Ele possa agir na sua vida. Coloca nas mãos do Senhor as suas emoções, os seus sentimentos. Se você tivesse a oportunidade de ver Cristo pessoalmente hoje, e Ele perguntasse para você: você me ama?
o que você responderia? Qual seria a sua resposta para o Senhor nessa noite? Jesus está te perguntando. Jesus está dizendo para você: olha, você vai fazer isso, você vai agir dessa forma. E aí você está se justificando ou você está reconhecendo o seu erro diante de Cristo? Você vai continuar se justificando para Ele, ou você vai dizer: Senhor, eu sou falha, eu preciso mudar nisso, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso ser transformada nessa situação. Manifeste o teu poder sobre a minha vida, Pai, nesta noite. Eu não quero mais fugir da tua presença, eu não quero mais fugir daquilo para qual o Senhor me chamou. Eu não quero mais ir para a minha zona de conforto. E se eu estiver na zona de conforto nessa noite, vem me resgatar, Jesus. Amém. Me traz de volta, Pai, para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Me traz de volta ao propósito nessa noite. Me traz de volta para o teu chamado, Pai. Manifesta o teu poder sobre a minha vida, Pai. Chama os 3 pastores aqui na frente. Os 3 pastores, vocês, o Felipe. Enquanto você está de olho fechado falando com o Cristo, porque o Senhor quer ouvir a sua voz, fala com Ele. Ele é Pai, Ele quer te ouvir. Enquanto você está falando com Ele, reconhecendo quem você é, os nossos pastores estão aqui na frente, no altar. Se você está no momento em que você está se justificando para o Senhor, que o Senhor tem dito coisas para você, mas você fica se justificando, e você precisa ser curado, eu quero te convidar a vir aqui à frente, que o pastor Adriano vai orar por você. Lembre-se, escolhas, o seu passo. Se você não der o seu passo, ninguém vai dar um passo por você. Se você não escolher reconhecer quem você é, ninguém pode fazer isso por você. Então, se você está se justificando diante daquilo que o Senhor tem dito a você, não perca a oportunidade agora. Não é amanhã, não é depois, é hoje que você vai dar um ato de fé, vai vir até a frente e o pastor Adriano vai ministrar sobre a sua vida e vai orar contigo. Você pode sair do seu lugar e vir até aqui. Mas se você tem entendido em Cristo que você tem negado Ele muitas vezes lá fora, quando você tem sido confrontado lá fora e você tem negado ao Cristo em algumas pequenas atitudes suas ou grandes atitudes, você tem negado ao Senhor Jesus, que as pessoas lá fora olham para você e não veem Cristo, não veem você como serva, como cristã, como cristão. Se você está nessa fase, eu vou pedir para você vir até aqui que o pastor Paulinho vai orar por você. Eu vou dizer de novo, é hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. É hoje que o Senhor está aqui para ministrar sobre a sua vida. Mas se você desistiu, se você voltou para a sua zona de conforto, porque o medo te paralisou, porque você não crê mais no propósito de Deus, ou porque é mais fácil estar sentadinho, quietinho no seu canto, do que fazer a vontade de Deus, do que ir para o propósito para o qual Deus te chamou, eu te convido a vir aqui à frente, que o pastor Alexander vai orar por você. Ei, você está fugindo do propósito de Deus para a sua vida? Deixa o servo do Senhor ministrar sobre a sua vida. Igreja, agora não é hora de vergonha, não é hora de medo, não é hora de olhar cargo, não é hora de você ficar olhando o que os outros vão pensar, porque o que importa é o que Cristo pensa a seu respeito.
Se você não der um passo de fé nesta noite, não é amanhã, não é depois, é hoje que o Senhor quer fazer sobre a sua vida. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Quando você vem até aqui à frente para os pastores orar pela sua vida, você está dando um passo de fé, você está dizendo para Jesus: Senhor, eu reconheço aonde eu preciso ser mudado, eu reconheço aonde eu preciso ser transformado, e isso não importa o teu cargo, não importa quem você é dentro da igreja, importa quem você é diante de Cristo. Importa é a tua vida com Ele, é o agir dele. Se o inimigo tem assoprado no teu ouvido: para, você não é capaz, você não consegue, o altar não é o teu lugar, a liderança não é o teu lugar, o ministério não é o teu lugar. Se o inimigo tem soprado isso nos seus ouvidos e você tem ouvido a voz do inimigo, hoje é noite de você dar um basta. Hoje é noite de você dizer: Senhor, eu quero a tua vontade, os teus propósitos, o teu agir. Eu não quero mais a minha vontade, eu não quero dar ouvidos ao inimigo, eu não quero dar ouvidos às pessoas, eu quero seguir o teu propósito, eu quero seguir a tua vontade. Por isso, Pai, faz, ministra. Oh, suricanta, lamachaia, suricanta. Deus, nós nos rendemos a Ti, Pai. Não queremos mais a nossa vontade, mas a Tua, Deus. Não quero mais Te negar com as minhas atitudes, Papai querido. Eu quero que o Senhor haja poderosamente sobre a minha vida. Chega de justificar, Senhor. Eu quero ouvir atentamente a Sua voz. Manifesta o Teu poder, Senhor, sobre essas vidas nesta noite. Manifesta, Deus. Nós queremos que o Senhor está presente neste lugar. Nós queremos que o Senhor está agindo sobre cada vida aqui nesta noite, Pai. Nós cremos. Nós cremos, Pai. Nós chamamos a Tua presença sobre as nossas vidas nesta noite. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, porque precisamos da Tua presença, Senhor. Nós queremos sair da nossa zona de conforto. Nós queremos viver os Teus propósitos, Pai. Nós queremos, Senhor, nos firmar na Tua presença, na Tua palavra, porque nós amamos a Ti, Senhor. Porque quando passamos pelo processo, nós descobrimos a nossa verdadeira identidade, Pai. Que somos filhos, e que o Senhor não nos rejeita. Nós somos filhos, Pai, filhos amados, Senhor, por Ti, filhos resgatados por Ti, Senhor, filhos em que o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa para trás, o Senhor nos resgata, Pai. Quando nós passamos pelo processo, o Senhor molda os nossos caráteres. E nós queremos ser moldados nesta noite. Nós queremos ser moldados nesta noite. Manifesta, Pai. Manifesta, Deus. Cura, Senhor. Cura, Pai. Derrama a Tua cura sobre este lugar. Derrama o Teu poder, o Teu agir. Oh, Papai querido, manifesta o Teu poder, Senhor. Deixamos o Senhor agir, o medo, Senhor, para de dominar as nossas vidas. Quando nós deixamos o Senhor agir, o nosso caráter é forjado em Ti. Quando nós deixamos o Senhor agir, o nosso temperamento para de ser inconstante e nós passamos a viver os Teus propósitos, Pai. Oh, Sri Canta.
passou pelo processo. Você pode ler a Bíblia e não vai mais ver a Bíblia dizer que o temperamento de Pedro agiu contra a vontade de Deus. Porque Pedro era um homem de temperamento instável. Mas quando você lê a palavra de Deus depois dessa passagem, você vê que Pedro se transformou no homem segundo o propósito de Deus. Um homem que morreu por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Um homem que deixou Deus agir profundamente na sua vida. Que quando ele morreu, ele foi crucificado e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Porque Pedro entendeu que não era mais ele, mas era Cristo sobre a vida dele. Que você entenda isso, que você não fuja do seu propósito, ou melhor, do propósito de Deus para a sua vida. Não espere ninguém se levantar para dizer algo para você, porque Deus falou foi hoje. E Ele fala todos os dias através da palavra dEle. Esteja com os ouvidos atentos, porque o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Amém.